Vou gravar, você conta até 10 para falar, certo? Tá ali contando. Olá, sou Rita Queiroz, falo aqui de Salvador, Bahia, Brasil, e hoje estamos aqui nessa mesa de diálogos, né, intitulada Entre Luas e Estrelas, Mulheres Reescrevem Seus Destinos. Por que que esta mesa tem este nome? Porque já há algum tempo as mulheres vêm se apresentando na cena literária, trazendo suas contribuições, o que antes não era possível, né? O que durante muito tempo nós fomos silenciadas, fomos tolhidas de apresentar nossos textos, fomos colocadas numa posição inferior. Então, uma mulher que escrevesse bem escrevia como um homem e não como realmente uma mulher. Isso foi ouvido, né, pela Clarice Lispector, uma certa vez. Então, nós aqui vamos trazer esta mesa com as integrantes, eu vou falar um pouco aqui, apresentá-las, só dizendo o nome, que cada uma vai se apresentar. A Cristiane de Mesquita Alves, também conhecida como Cris Mesquita, a Marcela Soares, né, a Cris representando o coletivo Malalas, a Marcela Soares representando o coletivo Confraria Poética Feminina, a Marta Cortesão representando o coletivo Enluaradas, a Palmira Heine representando o coletivo de autoras de literatura infanto-juvenil da Bahia, o Calibe, e eu só não faço parte do Malalas, mas eu faço parte de todos os outros coletivos, né? Da Confraria, do Enluaradas e do Calibe. Então, a nossa proposta aqui é que nós possamos trazer para esta cena também o que temos produzido dentre esse tempo que estamos nos fazendo presentes. E assim, além desses coletivos, existe um coletivo também muito grande, que é o Mulherio das Letras, que hoje está presente em vários países, né? Saiu do Brasil. Dentro do Brasil, nós temos em vários estados e fora do Brasil, em muitos países da Europa e nos Estados Unidos. Então, praticamente todas nós aqui fazemos parte também do Mulherio das Letras, seja o local, regional, ou o nacional, ou o internacional em outros países. Então, eu vou passar a palavra, porque eu não quero me alongar aqui na apresentação, eu vou passar a palavra para cada uma delas se apresentarem, e depois para cada uma falar um pouco sobre o coletivo, das propostas que nós temos, o que já fizemos, quando surgiu o coletivo e o que temos aí pela frente, tá? Então eu convido primeiro, né, pela uma questão de ordem alfabética, eu vou convidar primeiro a Cristiane Mesquita Alves, para que ela possa se apresentar e depois a gente vai fazendo essa rodada aqui com as outras integrantes. Então, eu quero, primeiro de tudo, agradecer também a Adriana Mairink, que é a coordenadora desse terceiro encontro do Mulherio das Letras Portugal, né, que vem se fortalecendo não só com os encontros, mas também com as coletâneas que publica anualmente, e essa oportunidade que nós temos aqui de nos apresentarmos e falarmos sobre os nossos trabalhos. Então, eu passo para a Cris. Olá, olá a todos. É uma alegria muito grande. Eu também quero agradecer o convite da Rita, em especial, por lembrar do nosso Malalas, né? Você não está participando fisicamente do Malalas, mas as tuas obras nós estamos estudando. Daqui a pouco eu vou falar sobre o nosso coletivo, sobre o nosso grupo. Eu também quero agradecer à Adriana a oportunidade de falar um pouco sobre nós, né? Falar um pouco sobre a nossa voz, que por tanto tempo foi tão silenciada. É um grande prazer em estar com a Palmira, com a Marcela. Marta, sempre uma grande alegria estar compartilhando essas rodas de mulherio com você. Eu sou Cristiane Mesquita Alves, eu sou professora universitária, sou professora da Universidade Federal do Pará, aqui no campus de Belém. Eu pesquiso e escrevo sobre mulheres, né? Além de pesquisar
escrever e orientar sobre mulheres, tanto nacionais quanto estrangeiras, eu também escrevo. Eu escrevo tanto livros acadêmicos, quanto resenhas, quanto capítulos de livros, e tenho várias publicações no campo da literatura, que é o campo onde eu sempre atuo, sempre atuei e sempre atuo, e provavelmente sempre vou atuar. Além de escrever poesias e contos, eu também tenho várias publicações de contos, né, espalhados em várias coletâneas, assim como eu também escrevo poesias em várias coletâneas, e recentemente eu publiquei o meu primeiro livro de poesia solo, né, intitulado Riscos de Mulher. E eu sempre gostei muito de estudar sobre nós, né? Porque eu me auto-identifico mulher cis, e tudo o que eu escrevo e tudo o que eu pesquiso é nessa pegada, é nessa temática de feminismo, nesse sentido de equidade, nesse sentido de sororidade, nesse sentido de nos valorizar por meio da escrita. É isso, Rita. Então, eu passo a palavra. Eu passo a palavra, então, para a Marcela Soares, para que ela se apresente e fale, né, aí um pouco da sua trajetória, e depois a gente vai rodando aí. Olá a todas, todos. Que bom estar aqui. Queria agradecer a Rita o convite de estar aqui nessa roda com essas mulheres maravilhosas que representam coletivos, né? Coletivos de mulheres que escrevem. E meu nome é Marcela Soares, eu sou professora do Instituto Federal da Bahia e para falar de mim um pouco, eu preciso falar também da minha ancestralidade. Eu nunca me identifiquei durante muito tempo como uma pessoa que escreve, né, como uma poeta. E depois que eu entrei no coletivo da Confraria Poética Feminina, eu comecei a desengavetar os meus escritos. E comecei a olhar para a minha formação enquanto uma escritora. E é uma formação que vem de um rompimento de uma estrutura pré-estabelecida dentro dessa nossa sociedade, que é uma sociedade machista, que é uma sociedade racista, e que não nos mostra, ao longo da nossa formação, uma representatividade que nos permita olhar e dizer eu posso, né, seguir determinados exemplos, coisa que hoje, inclusive, esses encontros, as mídias sociais nos permitem a juventude que está aí olhar e ter essa representatividade mais exposta. Mas eu venho de uma formação, e que eu gosto de falar e citar sempre, porque essas histórias, por mais que elas não estejam registradas na palavra escrita, elas precisam ser difundidas, a gente precisa reverenciar e referenciar essas pessoas que vêm antes de nós. E eu gosto muito de falar das minhas avós, minha avó paterna e da minha avó materna. Da minha avó paterna, porque a primeira pessoa com quem eu me recordo de ter uma relação com a escrita, ela me escrevia cartas quando eu não sabia nem ler nem escrever ainda, não tinha acesso à escolaridade. E eu aprendi a ler e escrever muito rapidamente por conta das cartas que ela me mandava, de tanto perceber que aquela palavrinha que estava antes do meu nome, quando minha mãe lia, significava querida, neta. E aí eu ia juntando as letrinhas e aprendendo esse universo de decodificar as palavras. E a minha avó paterna, ela tinha um veio poético muito forte, ela compunha musiquinhas para campanhas de eleitorais, né? Ela compunha as músicas para a igreja que ela frequentava. Então, a própria escrita da carta dela trazia esse veio poético com que eu fui me familiarizando ao longo do tempo, e eu pedia para minha mãe responder as cartas dela, porque eu não tinha acesso à escrita ainda, e eu respondia dessa forma sonora, dessa forma melosa, que foi me compondo enquanto escritora ao longo do tempo.
Infelizmente, minha avó paterna partiu muito cedo, mas ela deixou em mim essa formação de escrita. E a minha avó materna, a minha outra ancestralidade a quem eu devo reverência, ela é analfabeta, né? Ela não frequentou a escola, ela não teve acesso. Eu sou uma mulher nordestina, de raízes de mulheres que vêm da roça, que traçam as suas letras não no papel, mas na terra, né? Então, a minha avó materna, ela não teve acesso à palavra escrita, mas ela canta com uma oralidade de articulação de palavras que eu não tenho. E eu aprendi de ouvido muitas histórias. E até hoje ela canta e conta essas histórias, as quais eu aprendi. Então, eu não posso me apresentar, Marcela, enquanto professora universitária, enquanto a pessoa que rompe essas estruturas pré-estabelecidas, sem falar da minha avó Valdete e da minha avó Maria Bela. Então, essa sou eu. Pois é, Marcela, nós somos essas mulheres todas, não é? Essa reunião de mulheres, nossas ancestrais, e o que nós estamos deixando também, né? Bom, eu vou passar a palavra para Marta Cortesão, né? Também que vem de uma ancestralidade aí amazônica, e ela vai falar um pouco para a gente isso. Olha, esse espaço, essa janela assim com vocês. Obrigada pela oportunidade do convite, Rita Queiroz, por lembrar, né, de mim. Adriana Mairim, que também que faz um trabalho excelente, né, divulgando mulheres. E eu acompanho o trabalho da Adriana desde 2018, da Adriana Mairim, no Mulherio das Letras de Portugal, porque a princípio eu andei. Primeiramente, eu fiz o caminho inverso. Primeiro, eu entrei no Mulherio das Letras Europa, porque eu sou do Amazonas, uma cidade muito pequena, eu sou ribeirinha, também sou a minha família é da roça, meu pai regatão, viajante de rios, e eu me identifiquei muito, Marcela, com a sua história, porque também eu venho da oralitura, né? Eu chamo oralitura porque é a literatura oral, né? Essas narrativas. A minha mãe, uma exímia contadora de histórias. Gente, eu lembro com emoção do momento das 6 da tarde, porque porque minha mãe, como tinha que trabalhar, ela dizia que não podia contar a história de dia, porque se contasse, criava rabo. E então, ela enrolando a gente até das 6 da tarde, porque já caía a noitinha e era o momento da reunião na varanda, olhando o rio, esse rio negro, esse rio Solimões se abraçando. Então, assim, é muito importante o que nós estamos fazendo. Houve uma pandemia no meio, que nos afetou, né? Nossas amigas, nossas famílias, nossos irmãos, nossos conterrâneos, muita gente, né, partindo, mas nós nos unimos mais. Essa questão das mulheres, né? E eu não posso deixar de citar uma frase que eu amo da Simone de Beauvoir, que diz assim: que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Porque alguém disse, eu concordo, que o tempo cura, que a mágoa passa, que decepção não mata e que a vida sempre, sempre continua. E é o que nós estamos fazendo aqui. E quero também elogiar o trabalho do Malala. Gente, olha só o que importante, que projeto lindo é esse, porque estuda mulheres. Se nós verificarmos na teoria da literatura, a gente vê essa literatura carregada de homens, né, que estudam alguma outra mulher, mas assim, eivado de presença masculina dentro desse universo. E o trabalho da Cris Mesquita abre esse portal. Eu também
pesquiso, eu também trabalhei na universidade, agora eu não estou atuando dentro da área do magistério universitário, mas eu estou me dedicando para a escrita dentro da literatura, porque eu fiz o caminho inverso dos meus avós paternos. Eles saíram de Portugal para morar no Arini, numa cidade do Arini, no Amazonas, e eu saí de Tefé, que também já vivi no Arini, e cheguei aqui na Espanha, do lado de Portugal. Então, assim, e eu acho que tudo isso é aprendizado, tudo que me trouxe até aqui, eu estou aqui com vocês, ouvir essas mulheres sábias falando de cátedra, né, desse espaço tão importante, é um regozijo total. Eu escrevo, eu atuo dentro da questão da literatura, gente, eu sou pipoca na panela, e tudo que eu faço com amor. A pipoquinha gostosa, gente, não tem nada melhor, né? E assim, e dentro desse projeto, Rita, que traz aqui, que unifica a gente, desse mulherio que nasceu, que é nacional, que se expandiu, é por isso que nós estamos também aqui, porque foi todo um processo, e foi o que nós fizemos com Enluarada. Nós viemos dos mulherios, né? Nós criamos Enluaradas, porque o que acontece dentro dos movimentos femininos? Como tudo, eles vão se desgastando dentro de algum aspecto, e precisam se renovar, inovar, e o Enluaradas traz essa inovação, traz essa pegada assim meio que informal também, porque a poesia não é aquela coisa rígida, né, que tem que ser formalizada, formal, certinha. Não, a poesia está na informalidade, nessa beleza que existe na nossa vida do cotidiano. Nós aqui estamos fazendo poesia, gente. É isso, obrigada, gente. Olha, até mais, senão eu vou embora e deixo a Palmira sem tempo. Daqui a pouco você fala mais, Marta. Eu vou passar a palavra para a Palmira, né, para que ela se apresente, depois a gente vai aí, cada uma falando dos seus coletivos. Então, gente, eu sou Palmira Rainha, aqui da Bahia. Em primeiro lugar, eu quero saudar todas as mulheres maravilhosas que estão aqui, que eu estou tendo a honra e o prazer de dividir essa fala, né? Dizer que foi um prazer receber o convite de Rita, né? Também parabenizar a Adriana Mairim, que todas que estão aqui, porque nós somos resistência o tempo inteiro, e cada vez mais, né? Então, eu digo, em primeiro lugar, que eu sou mulher, né? Sou mulher nordestina, baiana. Isso não é um fato do acaso, são coisas que me constituem como mulher. Porque sou mulher, também carrego as dores das mulheres que vieram antes, de todas que não puderam falar, de todas que não puderam escrever, de todas que foram impedidas de estudar. Se a gente for ver, apenas na década de 80 no Brasil, as mulheres começaram a ocupar efetivamente as universidades. Quer dizer, é um período muito pequeno para o que a gente tem hoje, né, de ocupação de lugar dessas mulheres. Então, eu carrego todas essas mulheres em mim. Sou Palmira, mas também sou as Marias que não falavam, eu sou as Joanas que estavam ali sofrendo nos seus casamentos, né? E eu acho que eu sou esse atravessamento de todas essas mulheres. E falando um pouquinho sobre a minha produção, eu sou poeta, também escritora de literatura infanto-juvenil, né? E tenho produzido já bastante coisa dentro da literatura infanto-juvenil aqui na Bahia, tenho produzido também bastante coisa com relação à poesia, participo do coletivo Confraria Poética Feminina, né, que também tem a presença de Rita Queiroz, de Marcela, do Mulherio das Letras, e tenho, na minha vida literária, incentivado outras mulheres, feito ações para trazer textos de outras mulheres que, porventura, também estão começando ou não sabem os caminhos, né, para publicar seus textos, para trazer as suas reflexões, para mostrar a sua produção. Eu tenho buscado fazer esse movimento. Então, como essa mulher, né, que é atravessada, também disse, sou mulher, mas também sou atravessada pela baianidade,
né? Quer dizer, eu sou uma mulher baiana, quer dizer, eu tenho 2 atravessamentos, além de ser mulher, sou baiana. Isso não é também um fato aleatório, né? Porque a gente sabe como as pessoas, né? Como o Nordeste, de modo geral, ele é muitas vezes colocado de lado, ele é muitas vezes subjugado, né? Por conta de uma ideia de superioridade de determinadas regiões em relação a outra. Então, eu sou essa mulher que está dentro desses impedimentos, desses silêncios que tentam ser impostos, está teimando em continuar a ser mulher, continuar a produzir, continuar a falar e continuar a escrever, né? Eu sou também dessa teimosia de dizer, não, eu vou continuar, por mais que haja olhares que digam, ora, será que vale a pena continuar? Será que isso é bom de se fazer, né? A gente vai continuando. E nunca é demais lembrarmos de que, quando a gente fala dos direitos das mulheres, a gente sempre tem que estar em vigilância total. Basta vermos o que está acontecendo com as afegãs. É só um exemplo, né? As afegãs que hoje estão atravessando um grande problema humanitário, social, né, em que elas praticamente não podem mostrar os seus rostos. Isso é uma forma de silenciamento violentíssima. Uma mulher precisa negar o seu corpo, precisa negar o seu rosto para poder existir numa sociedade, né? Então, não vamos aceitar esses silêncios, vamos continuar aí produzindo, vamos continuar mostrando, vamos continuar nessa teia que nos conduz, porque nós todas somos Marias, somos Joanas, somos Antônias, né? E vamos continuar aí tecendo as nossas linhas. Obrigada. E é por isso, né, que estamos reescrevendo nossos destinos. E por isso que essa mesa de diálogos tem esse título de Entre Luas e Estrelas, Mulheres Reescrevem Seus Destinos, porque é isso que nós estamos fazendo. E, claro, trazendo todas essas outras mulheres, né, que vieram antes de nós, que virão depois de nós, porque nós deixaremos isso para todas. Então, agora nós vamos chegar no momento em que cada uma vai falar dos coletivos que representa, porque aqui, não é claro que a Cris vai falar do Malalas, mas o Malalas não é só a Cris, a Marcela vai falar da confraria, mas a confraria não é só a Marcela, a Marta vai falar do Enluaradas, mas o Enluaradas não é só a Marta, e a Palmira vai falar do Calibe, que ela não é só o Calibe, ela não é só, o Calibe não é só a Palmira. Então, estamos aqui como representantes desses coletivos, para que a gente possa falar um pouco sobre eles, para que possamos também manter diálogo, já que é uma mesa de diálogos, que esses nossos coletivos se dialoguem, que se entrecruzem, que façam, né, parcerias que possam ser feitas. Então, eu vou continuar com a questão da ordem alfabética, eu vou começar com a Cris, e a Cris vai falar do Malalas, tá bom, Cris? Ah, tá. Acho que obrigada mais uma vez. Obrigada, Marta, pelas palavras, né? Eu acho que entre vocês eu estou no meio, porque eu sou cearense. Eu também trago essa mulher nordestina que há em mim, e também trago a força da floresta que também há em mim, né? Então, eu estou entre esses 2 mundos que sempre me definiram, e eu tenho muito orgulho de dizer que sou norte e nordeste do país, né? E o Malalas, mulheres amazônidas e latino-americanas na literatura e nas artes, ele surgiu justamente com esta intenção que, de uma certa forma, está na fala de todas vocês. Buscar essa ancestralidade, buscar conhecer essas outras mulheres que lutaram pela escrita, mais especificamente pela literatura e pelas artes. Eu coloco artes, embora eu seja da literatura, uma pesquisadora da literatura, porque há muitas pintoras que eu tenho assim verdadeira adoração e verdadeira admiração, como a Frida Kahlo,
E eu gostaria que, em algum momento das nossas pesquisas do grupo, nós nos dedicássemos um estudo só para ela, para saber mais fundo quem foi esta grande mulher que, de uma certa forma, nos representa. E o Malalas, como a Rita colocou agora há pouco, ele não é só feito por mim. Eu me alegro muito quando eu pensei no Malalas. O Malalas surgiu do meu projeto de pesquisa da universidade, mas em muito eu devo o Malalas ao Enluaradas, porque o Enluaradas foi o primeiro coletivo feminino que eu participei de fato. Que eu realmente me senti dentro de um coletivo, produzindo, divulgando o que eu escrevo e conhecendo outras mulheres. E eu fiquei pensando, por que não falar dessas mulheres do passado e do presente que produziram e que estão produzindo a literatura a partir da academia? Porque a academia ainda é um espaço que em muito contribui para dar visibilidade às produções literárias. É por esse motivo que o Malalas ele tem esse viés acadêmico, mas ao mesmo tempo ele vai se tornando cada vez mais popular. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque com o tempo o Malalas ele é um coletivo acadêmico porque ele funciona com encontros quinzenais. E, a priori, eu pensei nele como um grupo voltado só para a academia, mas, com o tempo, quaisquer pessoas de várias idades, de várias categorias, de vários níveis de escolaridade, eles estão no Malalas. No último encontro, por exemplo, nós tivemos a presença de 2 senhoras. Elas já estão aposentadas, mas elas disseram que elas queriam saber um pouco mais sobre mulheres. Uma tem 74 e a outra tem 62 anos. E aquilo me deixou tão feliz, né? Porque em uma idade tão especial da vida, agora que de uma certa forma foi permitido a elas saber um pouco mais sobre essas outras grandes mulheres que se passaram. E o Malalas, eu não gosto muito desta palavra, mas eu vou usá-la entre aspas. O Malalas, ele tem esse objetivo de resgatar histórias de mulheres, principalmente as mulheres que nasceram, que escreveram nesses 2 espaços que nacionalmente é invisibilizado de uma forma muito intensa, que é o espaço amazônico. Parece que não há produção artística, parece que não há voz na Amazônia, né? E se nós formos observar de um ponto de vista global, olhar a América Latina ainda é nos olhar, de uma certa forma, com esse olhar de colônia, que ainda está muito enraizado na mentalidade. Então, eu pensei, vamos nos dedicar a esse estudo, tanto no espaço amazônico, quanto na América Latina, e forçar, e descobrir, né, procurar saber quem foi que produziu nesses 2 lugares. O nome foi muito interessante, né? Eu confesso para vocês que Malalas surgiu depois que eu juntei as palavras. Por quê? Eu primeiro pensei no projeto, no nome, Mulheres Amazônidas e Latino-Americanas, na literatura e nas artes. E depois que eu fui fazer aquele cadastro que tem que fazer no CNPq, né? Que eles para colocar uma sigla, porque todos os grupos tinham que ter uma sigla. E ao final ficou Malalas,
né? E eu fiquei assim muito feliz, parece assim uma coincidência, sabe? Ao final da quando eu juntei as letras, formou o nome Malalas, e eu acredito que não há nome mais adequado também, porque de uma certa forma lembra a grande figura dessa mulher muito jovem, mas que para nós é tão representativa, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo com as nossas irmãs afegãs, tão bem lembrada pela Palmira agora há pouco. Tá? E é isso, né? Porque se eu for me estender bastante, eu acho que eu vou passar muito do meu horário. Mas o Malalas é esse espaço que tem por objetivo unir esses dois mundos, o acadêmico e o não acadêmico. Estudar a história dessas grandes mulheres que ficaram na invisibilidade, mas que já estamos há muito tempo, já estamos chegando muito tarde em mostrar para o mundo quem foram elas. E esse sempre foi o objetivo da minha vida enquanto pesquisadora, enquanto mulher. E eu confesso para vocês que eu fico muito feliz em cada dia que passa, desculpa, saber que na universidade eu tenho um novo aluno, fora da universidade eu tenho uma nova pessoa que está sempre disposta e curiosa a entrar no grupo para saber um pouco mais quem são essas mulheres, que de uma certa forma são esses jovens que continuarão o meu trabalho. E isso dá muito sentido à minha vida. Muito obrigada, Rita, por esta oportunidade de estar falando desse projeto que, para mim, do ponto de vista pessoal e acadêmico, é uma grande realização. Todos estão bem-vindos, todos e todas estão bem-vindos ao Malalas. Parabéns, Cris, por esse projeto. Esse projeto realmente é fantástico, né? Eu quero conhecer um pouco mais sobre ele, vou ler mais aí das suas pesquisas. Mas vamos passar para Marcela Soares, para falar sobre a Confraria Poética Feminina. A responsabilidade muito grande de falar da Confraria Poética Feminina, porque eu não sou, digamos assim, não estou no grupo de fundação da confraria. A Confraria Poética Feminina foi um grupo que se iniciou, em princípio, em 2015, nas redes sociais, né, no Facebook especificamente, com Rita, que aqui está, né, a Juliana Nogueira, a Ana Carolina Souza e a Érica Azevedo. E elas formaram um grupo para discutir as próprias produções e compartilhar, né, os textos que elas escreviam. E esse grupo foi crescendo, né, cada uma foi convidando uma outra pessoa que escrevia para poder entrar no grupo. Eu lembro que eu entrei no grupo a convite de Juliana Nogueira, que também é uma colega de trabalho, né? A gente tem uma relação muito interessante na confraria, porque temos muitos atravessamentos nas nossas histórias, né? Rita foi professora de muitas das confreiras em algum momento, né? Palmira também, né? Ou com Juliana, por exemplo, eu tenho, que foi quem me convidou, nós somos colegas de trabalho, mas antes de sermos colegas de trabalho, passamos pelo mesmo processo formativo de universidade, até de orientador, mas em tempos distintos, né? Não eram ao mesmo tempo. Enfim, tem muitos atravessamentos das histórias aí dessas mulheres que compõem a confraria. E esse grupo, né, que faz essa roda de convite, de um ir convidando a outra, hoje completa 6 anos, atualmente nós temos 19 membros na confraria, já tivemos mais, a gente teve um pequeno trânsito de uma a outra, que para se dedicar mais a algum projeto pessoal, né, precisou sair da confraria, mas que continua em contato e sempre está conosco nessa parceria.
E é um grupo que, sobretudo, é um grupo de, vamos colocar assim essa palavra, essa expressão bem entre aspas, mas assim, que não é só isso, né? Resumir a isso seria muito pouco do que diante do que é a confraria, mas de uma autoestima literária, né? Porque é aquela, o grupo é movido sobretudo pelas discussões, né, da escrita uma da outra e de outros textos, de outros assuntos, e que se transformam em desafios de escrita, de valorização do que uma ou do que todas escrevem, né? A gente às vezes cria desafios entre a gente ao discutir determinado assunto, e aí, poxa, será que a gente consegue produzir poesia, pensar poesia a partir desse assunto? Né? E aí, às vezes, sai, e aí tem momentos em que a gente está naquela que a gente chama de secura poética, em que há muito tempo não consegue escrever, mas a movimentação e o estímulo dentro da confraria é tão grande que a gente vai e começa a compartilhar nossos textos, e somos as nossas primeiras leitoras, assim, a gente joga lá, não está completo ainda esse texto, alguém ajuda, alguém pode dar uma opinião, e a gente acaba fazendo essa atividade de leitura crítica também dentro do próprio grupo, né? E uma atividade que nos ensina muito, né? E ajuda muito a gente ir desengavetando os nossos textos e aí impulsionando as nossas publicações. Eu sou uma da confraria que ainda não fez, por exemplo, uma publicação solo, apesar de ter lá todo o estímulo de toda a confraria que já está na hora de fazer esse tipo de publicação. Mas nós, na confraria, temos inúmeras publicações, né, antologias, nós nos organizamos. Nosso primeiro livro é este aqui, que a gente, com o mesmo título do nosso grupo, né, Confraria Poética Feminina, e nós tivemos com esse livro, assim, uma receptividade tão grande, tão boa, né, dentro dos espaços acadêmicos, dos espaços literários, que em um determinado evento na Universidade do Estado da Bahia, aqui no campus de Santo Antônio de Jesus, a Ana Carolina, que faz parte da confraria, nos convidou para falar sobre essa escrita de autoria feminina. Um dos alunos que estavam lá, que ele é músico e radialista também, ele nos fez uma surpresa, ele gravou, né, ele compôs músicas em cima dos nossos poemas, né? Ele escolheu uns 5 poemas que estavam no livro, e foi assim, foi tão emocionante aquilo de perceber o quantas pessoas que leram nosso primeiro livro, e foi um livro publicado assim bem arduamente, né? Porque a gente sabe que algumas publicações, para que a gente consiga lançar o grupo, elas precisam, né, de que a gente vá cavar a editora, vá buscar todo um processo de edição, quem vai fazer a nossa apresentação. E os coletivos femininos são importantíssimos nesse aspecto, né, da gente conseguir esse processo. E a gente ficou impressionada o quanto houve quem pudesse se impactar de tal forma com a nossa produção, como o Jânio Santana, que é esse cantor, compositor, que conversamos com ele, e aí ele musicou um poema de cada uma das confreiras que estavam no primeiro livro, e acabamos que lançamos um CD com os poemas musicados, né? E fizemos um relançamento um novo lançamento desse livro depois, aqui em Feira de Santana, no Museu de Arte Contemporânea, que foi uma noite belíssima, com ele cantando os nossos poemas. E a confraria foi crescendo nesse sentido, né, de divulgação. Hoje nós já temos alguns livros publicados, enquanto grupo. Nós temos agenda poética publicada, tá? Em breve sai a agenda poética aí de 2022, 2023, já está no forno, saindo. Temos um livro, assim, confraria movida por desafios, né? Então a gente vai se desafiando. Rita e Palmira são duas, assim, das mais incentivadoras do grupo, e a gente vai se desafiando em novos projetos. Assim, a gente lançou um livro Além da Estampa, que é um livro que casa, esse livro aqui, que casa o diálogo, né, de imagens com textos, né, então, um livro de fotopoemas, muito, que foi um desafio para a gente compor,
né? Temos o segundo volume de poesia, que também saiu com o nome de Confraria Poética Feminina. Ano passado, durante a pandemia, diante dessa... assim, a gente sem poder ir, até começarem os eventos virtuais e tudo mais, houve aquela coisa do e agora, né? E sem poder se reunir pessoalmente, de promover outros eventos, nos lançamos enquanto grupo 2 desafios enormes, assim, para muitas, que foi pensar no nosso primeiro livro, primeira produção em prosa, e na nossa primeira produção voltada para o público infanto-juvenil, né? E renderam trabalhos muito belos, né? O Confraria em Prosa, Olhares e Vozes Femininas, que é este aqui, organizado por Rita Queiroz, né? E o Brincando com Palavras, nosso livro infanto-juvenil, que foi organizado pela Palmira Rain, está aqui conosco também. Nosso desafio infanto-juvenil. E o que é mais importante, que eu acho mais relevante dentro do grupo da confraria, é justamente esse processo de estarmos impulsionando umas às outras na escrita e na divulgação dos nossos textos, e no estudo de textos de outras mulheres que também escrevem, mesmo as que não fazem parte do grupo, porque o grupo é esse ponto de partida, né, para amplificar as vozes dessas mulheres que escrevem, não só as das que fazem parte do grupo. Esse ano nós nos permitimos amplificar mais ainda essas vozes e organizamos este livro aqui que chegou assim há pouco, que ainda vai ser lançado, ainda não fizemos o lançamento do livro, que é o Confraria Convida, organizado por mim e pela Rita Queiroz. E nesse livro a gente permite fazer essa roda girar. Temos como nossa autora principal homenageada a Jovina Souza, que é uma autora baiana que as pessoas precisam conhecer e ler a Jovina Souza, né? Mas temos também outras autoras convidadas. Cada uma das autoras da confraria trouxe uma outra mulher para apresentar seus textos, para que a gente permitisse essas outras mulheres que não são publicadas, que não fazem parte de grupos que tenham essa conjuntura mais fácil bem entre aspas, né, de publicação, que não fazem parte dessas agremiações, de publicarem conosco dentro do grupo da confraria. E está aqui nesse projeto que está belíssimo, além das confreiras, né, que é como nos intitulamos, outras mulheres que a gente foi dando as mãos para formar esse círculo maior, né, essa amplificação muito maior do que a confraria. E por enquanto é isso. Para falar da confraria, falaria aqui mais horas, né, desse grupo que nos impulsiona diariamente no processo de escrita e de leitura literária. Obrigada pela oportunidade de poder divulgar a confraria para vocês. Bom, então vamos com a Marta Cortesão. Aí depois, no final, eu falo um pouco aí sobre a confraria também. Marta, a palavra é sua. Como é importante, né, a presença e desses coletivos, como disse Marcela, né, e todas vocês vêm com essa voz de importância de fazer esses coletivos, de estar participando desses coletivos. A Palmira Rain falou de quebrar os silêncios, né, o Malalas vem com esses estudos literários também, o Confraria também tem essa característica olha só o que a Marcela falou, desengavetar os textos, falou de estimular a escrita literária, né, falou de estudos também dentro do grupo, do próprio grupo, essa troca, né, que acontece entre as autoras, e tudo isso, gente, é parte também do Enluaradas, né, é um processo também muito gostoso. O Enluaradas, ele tem apenas 8 meses, ele nasceu em janeiro desse ano, e nós fizemos a primeira coletânea, que foi Se Essa Lua Fosse Nossa, que saiu um e-book pela
pelo selo editorial Ser Mulher Arte, da Cris Herman, e nós tivemos, assim, uma aceitação muito grande com esse e-book, porque foi, assim, um trabalho lindo, foi um trabalho de conhecer, de interagir nas redes sociais, com as lives que aconteciam, conhecer, de fato, essas mulheres que escreviam, apesar da distância, né, que nos separava, a gente uniu várias escritoras que acontecem, que estão fazendo vários projetos. A Cris, com as entrevistas, levou muitas das enluaradas para lá, né? Então, assim, foi realmente esse boom daquele meu grupo preferido, de eu estou aqui, que legal, eu estou gostando de ficar aqui, que eu quero mais, assim, as autoras sempre dizendo, ai, que bom que eu encontrei esse grupo, assim, e estimulando essas mulheres a escrever, a produzir e desengavetar esses textos, né? E aí, como a Cris, toda animada com esse novo livro dela que ela acaba de lançar, e a gente fica tão feliz, assim, não que a Cris precisasse, né, do Enluaradas para lançar um livro, mas eu acredito que também animou, né, traz esse ar de nossa, que bacana. E o que a gente fez também de muito interessante, que a gente teve aí cortou, né? A gente fez uma parceria com a Livraria Livre Curió, do Ceará, e esse e-book está disponível na biblioteca virtual deles. Então, assim, a gente tem distribuído esse e-book em vários lugares, a gente tem feito lives em salas de aula, por exemplo, a enluarada Ana Liz, que é uma excelente escritora, participei das lives com os alunos dela, falando das obras, dos nossos textos, né, nesse projeto que ela executa lá no Maranhão, e os alunos lendo os poemas, e a gente conversando sobre como foi esse processo. Então, assim, um projeto vivo, né, que traz essa sensação de que eu quero ficar aqui. E agora com a nossa segunda coletânea, que agora física e também e-book, que já a gente está trabalhando para sair em setembro, e que é a Enluaradas 2, uma ciranda de deuses. Então, nessa ciranda, a gente traz a questão do sagrado, né, dessa sacralidade, dessa mulher selvagem que a gente perdeu, como já dizia a Clarissa Picolas no livro Correndo com as Lobas, né, Correndo com os Lobos. E aí a gente também quer, né, reunir esse divino dentro dessa ciranda de deuses. Então, assim, é um projeto assim, que está acontecendo, muito gostoso de fazer. Nós estamos com as cirandas de deusas no canal Banzeiro Conexões, nós fazemos as cirandas de deusas no Instagram, Coletânea Enluaradas 2021, e nós também estamos fazendo no perfil do Instagram, Coletânea Enluaradas 2021, nas teias de um poema, que conversa sobre a criação literária, né? Criação poética, no caso, que como nós estamos trabalhando com poemas. E acredito que é esse o trabalho, e eu tenho uma parceria muito, muito gostosa com a Patrícia Cacau, que é minha parceira do coração, que a gente tem se dado muito bem, a gente tem feito um trabalho muito gostoso. Patrícia Cacau, super competente, uma escritora maravilhosa, um ser humano incrível, que tem nos deixado aí essa força também. Sem ela, o Enluaradas não seria o que é nesse exato momento. Então é isso. Obrigada, Rita, obrigada a todas vocês de ouvidas, é maravilhoso. Beijo grande a todos. Então, eu passo a palavra para a Palmira. Então, gente, eu estou falando agora como representante do coletivo de autoras de literatura infanto-juvenil da Bahia. O coletivo de autoras de literatura infanto-juvenil da Bahia nasceu em 2016 por uma ideia inicialmente minha, né?
eu, como escritora de literatura infantil, sentia falta, muitas vezes, de ter outras escritoras com as quais eu pudesse trocar ideias, com as quais eu pudesse conversar, debater, né? Então, era um trabalho muito solitário da minha parte, né? Participando de um evento em 2016, eu conheci a escritora Terezinha Passos, né, que estava lançando seu primeiro livro, e aí eu falei com ela, eu disse, olha, Terezinha, nós somos baianas, somos escritoras, estamos escrevendo literatura infantil, que tal se a gente criasse um coletivo, onde a gente pudesse reunir mais mulheres, né, para que juntas pudéssemos trocar ideias, fazer projetos, né, e ajudar outras mulheres. E aí a Terezinha adorou a ideia, nós então marcamos uma reunião no Museu de Arte da Bahia, convidando várias pessoas que atuavam com literatura infantil aqui na Bahia, literatura infanto-juvenil, e ali lançamos a ideia, várias mulheres se interessaram, então foi criado o coletivo de autoras de literatura infanto-juvenil da Bahia. Em 2016, nós começamos, então, a fazer trabalhos coletivos. Nós passamos a ir juntas em diversos eventos para contação de história, para a publicação e lançamento de livros, né? Passamos aí a museus, a praças, a bibliotecas, a escolas, né? Um trabalho coletivo. Criamos, inclusive, uma metodologia coletiva de venda de livros, né, em que a gente ia nesses eventos, então vendíamos o livro de todas, porque era o livro do grupo, né, então, ao mesmo tempo, nós fortalecíamos o nosso trabalho, mas nós fortalecíamos o trabalho da coletividade das autoras que estavam no grupo. E também começamos a produzir coletâneas. A primeira coletânea que nós produzimos foi essa, Contos que a Bahia Tem, volume 1, né, reunimos 16 mulheres nessa coletânea, né, que escreveram textos em prosa e verso, infanto-juvenis, né, textos ilustrados, aqui vocês têm uma ideia da ilustração, né? Este foi o primeiro projeto do grupo, que foi um sucesso. Nós abrimos para que outras escritoras que não eram do grupo pudessem participar, e assim tivemos participação de uma criança, inclusive, nesta coletânea, né? E foi muito gratificante. Depois, com o sucesso da primeira coletânea, nós fizemos a segunda coletânea, Contos que a Bahia Tem, volume 2, bem centrado nessa produção de autoras baianas. Abrimos também para outras autoras baianas que não eram do grupo se inscreverem, e várias se interessaram, se inscreveram, e nós publicamos o livro, que é utilizado hoje até em outras cidades da Bahia, né? Do interior da Bahia, é referenciado também. E no ano passado, nós tivemos a ideia de fazer um projeto um pouco mais nacional, porque queríamos abranger mais mulheres, para dar uma visibilidade maior, né, para outras mulheres. E aí tivemos a ideia de lançar a chamada para participação neste livro, que é uma coletânea também de ponto em ponto, de conto em conto, né? Este volume 1 foi organizado por Alexandra Patrocínio, Carla Chachinet, eu e Terezinha Passos, e a ilustração de Pati Lima, né? Então, aqui nós temos 13 mulheres que escrevem em prosa e verso, e textos ilustrados, coloridos, né? Com a diagramação muito bem feita, primorosa, né? Para que a gente possa levar nossos textos com a maior qualidade possível para o maior número de crianças e adultos, né? Porque a gente sabe que o texto infantil não circula somente na mão de crianças, tem a mediação, muitas vezes, do adulto também. E este é o volume 2, de ponto em ponto, de conto em conto. Ainda não foi publicado, sairá em breve, mas aqui eu já tenho uma boneca do livro, então já estou mostrando aí em primeira mão para vocês. Então, o Calibe, ele tem tido esse objetivo de levar a literatura infantil produzida na Bahia, né, para vários lugares da Bahia, porque muitas vezes as pessoas não sabem quem é que produz literatura infantil na Bahia. Então, é preciso que a gente valorize, conheça, né, e indique e esteja aí fazendo circular essa literatura. Então, é isso, eu não vou me alongar muito, porque eu sei que o tempo também urge, né, e temos muitas coisas para falar e para tecer. Mas
o Calibe está de portas abertas para novas autoras. Muito provavelmente este ano também nós abriremos uma chamada para mais autoras baianas que tenham interesse em compor o grupo, né? E a nossa ideia é fazer trabalhos de forma coletiva, uma ajudando a outra, uma fortalecendo a outra, uma levando a história da outra, né? E nós escrevendo juntas também, nós estarmos juntas para escrever, e tem sido uma experiência muito boa. Claro que a gente sempre tem alguns percalços pelo caminho, mas isso faz parte, né, de qualquer grupo. Então, é isso. Bom, antes de passarmos para as nossas considerações finais, eu vou arrematar um pouquinho aqui, porque, assim, a minha felicidade em fazer parte desses coletivos, de ter começado também um coletivo como a Confraria Poética Feminina, como a Marcela disse, em 2015, e que nasceu, assim, de conversas no Facebook, eu fazendo minhas postagens, e, como a Marcela disse, muitas integrantes foram minhas alunas, né, foram pessoas com as quais conviveram comigo na universidade, e que me conheciam do texto acadêmico, né? Não me conheciam do texto literário. Então, a partir do momento que eu comecei a publicar esses textos no Facebook, ali, de uma forma tão despretensiosa, surgiu essa necessidade de a gente discutir a literatura de autoria feminina. Por quê? A Ana Carolina e a Juliana vinham de suas pós-graduações com essa temática. E aí e assim, eu sou daquela pessoa do desafio também, eu gosto muito do desafio. Então, quando elas me desafiaram, no outro dia eu já tinha criado o grupo, já estava no Facebook, já tinha lá, já estava marcando as meninas. E aí, essa questão mesmo de trazer outras mulheres, cada uma conhecia alguém que escrevia, que tinha vergonha de mostrar o texto, que engavetava. Então, a confraria, ela surge nesse sentido mesmo, da gente se unir, da gente ajudar umas às outras e mostrar que a gente pode fazer. Então, isso veio acontecendo, acontece até hoje. Então, tem uma história bem engraçada, agora recente, porque muitas de nós também participamos do Enluaradas, então eu fico colocando lá no grupo todas as chamadas que eu sei, então eu coloco, Mulherio Portugal, Mulherio Estados Unidos, eu vou colocando sempre no grupo Enluaradas, e aí as meninas ficam assim, Rita, qual é o prazo? Eu estou perdida aqui, porque geralmente tem os prazos, né, para as publicações. Então, algumas participaram também do Enluaradas, da coletânea 1, participam também de coletâneas do Mulherio das Letras, e a gente vai se ajudando. E agora teve uma chamada também pelo Mulherio das Letras, né, nacional, de uma publicação de uma coleção, chama Coleção do Mulherio, que é organizada pela Karine Bassi, e que coordena uma editora popular, que é a Venas Abertas, lá de Belo Horizonte, e no formato, seria um formato né, bolso, livro de bolso, de pocket, e uma das nossas integrantes, que é a Eva ficou assim, eu não vou conseguir, e a gente ficava no grupo, vai, Eva, vai, a gente ficava assim, empurrando, vai, Eva, você vai conseguir, aí teve a prorrogação, e aí ela conseguiu, a gente, vai, Eva, que você dessa vez, e aí a Marcela ficou de fora, porque a gente ficava também, vai, e aí Marcela ainda acabou ficando de fora de não publicar o seu livro solo, né? Mas esse nosso espírito, né? Esse nosso espírito. A Palmira também, uma pessoa que abre as portas, que ela tem um conhecimento, um know-how sobre a questão editorial, e a Palmira sabe editorar, a Palmira sabe mexer com certos aplicativos, certo? Aí vai dizendo a gente vai nas caras. Eu lembro que o ano passado eu queria publicar na Amazon e a Palmira, eu fiquei enchendo a paciência de Palmira lá me mandando as informações pelo WhatsApp, e eu fui conseguindo fazer, falei, Palmira, consegui colocar lá na Amazon, então transformei um livro em e-book para colocar lá na Amazon, e é assim que a gente vai construindo esses coletivos, né? A Marta com Iluaradas, que vai trazendo, reunindo tantas mulheres, como a gente foi conhecendo outras autoras também,
né, das lives que o coletivo foi fazendo, e os outros coletivos também, né, que eu participo, como Mulherio, que é o Mulherio das Letras, e que eu já participei de alguns encontros, e tem o Mulherio, e como Marta disse, os Mulherios foram surgindo outros Mulherios, então a Cris Herman formou o Mulherio das Letras na Lua, que eu faço parte também, hoje eu estou na administração também, junto com ela e com a Adriana Maerink, e assim, só poesia, quer dizer, isso que falta em pode assim, o geral, né, é que vamos fazer um diferencial. Então, a Cris criou o Mulherio das Letras na Lua, só poesia, então, para a gente só publicar poesia, não publicar outros textos que podem ser publicados nos outros coletivos, e cada coletivo também fazendo as suas coletâneas, e isso vai movimentando essa cena, a gente vai conseguindo conhecer tantas escritoras, que a gente fala assim, poxa, ela escrevia, eu nem sabia que ela escrevia, porque você pode até conhecer já de algum outro momento, e não sabia que escrevia, e aí você vê um texto lá, publicado. Então, isso é que essa força que a gente vem tendo, com essa movimentação toda que a gente vem fazendo, isso é que é importante. E uma palavra que é tão badalada, mas que eu acho que nos representa, que é essa questão da sororidade, realmente, né? E hoje eu fiz uma postagem falando sobre uma coletânea que saiu agora, que é o Universo Feminino, e que os textos são fantásticos, cada uma mostrando, né, são textos, às vezes, autobiográficos, que vão falando dessa questão mesmo de ser mulher, desses atravessamentos que vocês falaram. Então, como é importante isso que nós estamos fazendo. E eu vi em uma live, né, acho que foi a Patrícia Cacau, que falou assim, estamos fazendo a nova literatura contemporânea, né, falando do Enluaradas. Então, isso é que é importante, que a gente está realmente construindo. Então, eu vou deixar aqui agora para vocês fazerem as considerações finais, vocês falarem o que esqueceram de falar, né, nos momentos aí que tiveram. Então, a gente tem esse tempo ainda aí para a gente poder fazer esses ajustes que faltarem, falar o que a gente precisa falar também. Então, vamos para a rodada, começando com a Cris. Ah, meu Deus, muita alegria, são muitos encontros e atravessamentos. Eu esqueci de colocar, gente, o Malalas, oficialmente, ele existe desde maio. O nosso primeiro encontro do Malalas foi no dia 7 de maio deste ano, né? Eu espero que seja um grupo que tenha uma vida muito longa. E eu agradeço bastante a oportunidade de estar mais uma vez com vocês. Ao Mulherio das Letras, que eu vou entrando assim em um e outro, por muita força e muito incentivo da Rita e da Marta, que sempre estão ali, não esquecendo de me colocar, e eu fico assim muito grata. E eu vou agradecer também em nome de outras grandes mulheres que não estão aqui, mas que por meio de vocês duas nos colocaram nesses coletivos, e por meio de vocês, de uma certa forma, nos deram muita coragem mesmo, né? O meu livro, Marcos, eu vou fazer uma propaganda rapidinha dele aqui. O meu livro é Riscos de Mulher, e muito sim ele deve ao Enluaradas, porque o Enluaradas, eu acredito que... Eu falo muito Enluaradas, porque eu já me sinto Enluaradas, né? Acho que até no meu currículo Lattes eu coloco, coletivo Enluaradas, né? Porque foi um dos primeiros coletivos que fez com que a gente realmente se sentisse abraçadas, né? Por vocês duas, pela Patrícia, pela Cacau e por todas as grandes outras mulheres que a gente foi encontrando ao longo do caminho, que eu particularmente fico muito feliz em conhecer a Rita, né? E nós já temos muitas experiências em muitas lives, em muitos projetos juntos, e este é mais um, que eu espero que tenham vários e vários, né? Agradeço a Adriana pelo projeto, pelo encontro, pela acolhida, né? Que também nos permitiu estar neste momento. A Palmira, né? Que eu sempre acompanho as lives dela, pela Rita, nas entrevistas que elas sempre estão ali em diálogos com o Confraria, né?
Marcela, foi um grande prazer em conhecê-la. Espero ter outras oportunidades em dialogar, em conversar sobre o nosso universo feminino com você. E a Marta, que é sempre uma grande alegria revê-la, tá? E eu só tenho a agradecer. E vida longa a todos os nossos projetos, que mais e mais apareçam para nos permitir ser visíveis, né? Nesta sociedade que sempre nos apagou ou sempre nos colocou à margem e no silenciamento. Que nós não sejamos mais minoria, né? Sempre fomos a maioria e que sejamos a maioria, inclusive na literatura. Que esses grupos, esses espaços sejam sempre mais para que nós sempre aparecemos mesmo, né? Estamos sempre visíveis. E vida longa à literatura de autoria feminina. Muito obrigada, Rita, muito obrigada, meninas, obrigada, Adriana, por estar aqui. Marcela, com você. Gostaria de, nessa esteira aí da fala de Cris, agradecer mais uma vez a Rita pelo convite, a Adriana por estar proporcionando esse momento, a Palmira e a Marta também, a Cris, com quem eu estou dividindo aqui essa mesa, e falar, ressaltar mais uma vez, diante de tudo que a gente já trouxe, a importância de podermos falar sobre nós, né? Passamos a nossa vida acadêmica, a nossa vida literária, olhando muito, para aquilo que nos apresentaram enquanto história da literatura, é uma história da literatura que vem em seu cânone muito permeada pela escrita masculina, e por uma escrita masculina que não nos representa. E precisamos cada vez mais ocupar esses espaços, e reivindicar o nosso lugar de escritoras, e marcar, o nosso nome, e ter um movimento que a gente faz na confraria, que eu acho que é muito importante, que é quando, acho que quase que todas nós da confraria fazemos parte do universo acadêmico, e quando nós vamos apresentar trabalhos em eventos, nós apresentamos trabalhos sobre as nossas escritas também, uma consegue, e o quanto é lindo você ter seu texto. Recentemente, Juliana Nogueira, por exemplo, escolheu 3 contos do nosso livro para poder fazer uma análise teórica, e você olha com aquela beleza que você via sobre o texto dos outros, mas que tem alguém teorizando sobre o seu texto também, e tendo aquele olhar cuidadoso, aquela leitura cuidadosa, que nós não imaginaríamos diante de tudo que nos foi ensinado, e precisamos romper com isso, e esse movimento de fazer com que nós possamos falar de nós, é muito importante. E eu gostaria de poder ler um poema de uma poeta da confraria que nos deixou recentemente. Infelizmente, ela não está mais conosco neste plano. Era a nossa caçula da confraria, E tem um poema dela que está no primeiro livro da confraria, que ela dedica às avós dela, e eu comecei falando das minhas avós, mas que tem os versos desse poema, diz desse encontro aqui, de nós mulheres, e daquilo que nos une nesse momento, nesse encontro. Eu vou ler o poema Abraço de Vovó, da poeta Rejane Aquino, e com ele é que eu encerro e agradeço mais uma vez a minha participação aqui. Como desvencilhar seus olhos do poema? Sua presença grita no cheiro do seu abraço e me conduz às direções de segurança, saudade e abrigo. Poesia é nosso elo. Esconder sua presença do meu abraço é me enterrar como germe, aboletar-me em um corpo de desespero. Seus olhos são seus gritos por onde há canto e o mais profundo abrigo. Seu olhar não é efêmero, é corpo fechado, tatuagem no peito.
O verbo feito de sopro e carne se esvai em cada gesto. A voz, no entanto, são nuvens de algodão doce, tecendo no tempo bênçãos, silêncios e saudades. Me viro, reverso e me rasgo. Não há como desencilhar os seus olhos do poema. Obrigada. Marta, é com você, Marta. Meninas, que aula, né, de ouvir vocês, né, essa aula linda sobre falar do coletivo, falar de mulheres que se unem por uma causa nobre, que é a literatura, falar de sororidade, falar de amor, falar de amizade, porque muitas aqui eu olho e vejo amiga, né, amizade, né, a Palmira também já tive contato com Palmira. Palmira faz um excelente trabalho e é a primeira vez que eu estou conhecendo Marcela. Marcela, estou encantada com o seu trabalho. Obrigada por essa aula de conhecimento de luta, né? Que nós sempre somos essas mulheres que lutam, estamos sempre à procura, né? De ocupar o nosso lugar, esse lugar que injustamente nos tiraram, né? E nos querem, se a gente deixar, como Palmira disse, a gente tem sempre que vigiar esses direitos. Inclusive, nesse momento de crise, né, brasileira, mundial também, a gente fala não só de Brasil, mas a nível mundial, temos uma crise sim, e são esses momentos de crise que nos tiram, que nos roubam aquilo que a gente tem e aquilo que a gente possa vir a ter. Então, assim, é um momento de vigiar, né? E é um momento assim também de eu admirar o trabalho de todas vocês e saber que mulheres nos representam, que faz um trabalho tão lindo como esse, como Malalas, como a Confraria Poética. Gente, eu sou uma pessoa assim apaixonada por isso e admiro todas, sabe? O mulherio das letras nacional, um trabalho lindo, mais de 7.000 mulheres unidas, né? E tudo isso floresce na gente. E os nossos coletivos menores, eles não dão força para estar, né, participando desses coletivos maiores, né? Como se o nosso cobertor quentinho fosse o nosso coletivo, o de casa, o que a gente sabe, que a gente, né? Então, assim, para que a gente crie forças, né, para estar participando desses coletivos maiores. E eu quero agradecer, Rita, pelo convite, Adriana, Mairim, que também, como já disse, e a todas vocês, menina, Cris, você é linda, maravilhosa. E eu quero deixar um poema de protesto, né, por esse momento que a gente está vivendo. E eu dizer assim, ele não tem título ainda, ele saiu, ele foi criado ontem, e eu digo assim: o caminho se estreita, a fome se agiganta, cresce o medo de perder, o tempo, o trabalho, a alma em frangalhos, a condição humana, a vida implora, a mínima oportunidade, o salário metade, um inframundo, soturno, mudo, imundo. O prato cheio de fome alimenta o paradoxo homem, aos olhos desatentos do mundo, enquanto vis arpias sentinelam a mesa farta, saboreando sorrateiros eufemismos. A fome, com tísicas mãos, devora o proletariado que mirra, míngua e mata esquálidos corpos do exército do medo. Rasteira política pobre, maniqueísta, ardil, prolifera-se em minúsculas doses de fake news. Mas a proposta escopo ganha fórum de antipoesia e estado de anorexia e conclama o entalo, incontido e desejado, fora engodo. Marta Cortesão. Gente, precisamos nos unir cada vez mais e isso aqui é um exemplo disso. Olha, beijo no coração de todos e todas vocês que estão nos assistindo aqui. Tchau, tchau. Palmira, com você, Palmira.
Então, gente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a todas, a Rita, a Marta, a Marcela, a Cristina, a todas que estão aí, né? E saudar todas essas mulheres que vão aí resistindo nessas tentativas de silenciamento, que continuam produzindo suas poesias, continuam produzindo seus textos, escrevendo, né? Quero dizer que é um prazer ser uma dessas linhas, desse imenso bordado do que hoje a gente produz como literatura de autoria feminina, né, que estamos aí espalhando pelo Brasil, e dizer que eu acho que é muito importante, os coletivos são muito importantes para a produção poética feminina, porque nos coletivos nós podemos exercer realmente a sororidade, né? Nós podemos ajudar a outra a ter o seu espaço, a publicar o livro, mostrar os caminhos para aquelas que ainda não sabem. Então, eu acho que o objetivo dos coletivos é fortalecer realmente essa escrita que por muito tempo tentaram silenciar, né? Muito tempo tentaram colocar à margem. Então, eu também vou acabar com um poema que está neste livro, que foi lançado há pouco, o poema Mulher Catarse em Versos, organizado por mim e pela Alexandra Patrocínio. É um livro lindo que tem ilustrações da Anísia Caldeira, né? Cada poema tem uma ilustração. E o poema que eu vou recitar agora é Plenamente Mulher, da minha autoria. Ela não quer a mão que apedreja, quer a boca que beija. Ela não quer a força que bate, quer o amor que invade. Ela não quer ser sempre culpada, quer ser perdidamente amada. Ela não quer ter seu corpo explorado, quer seu corpo respeitado. Ela não quer hematomas, quer a alegria que soma. Ela não quer ser objeto, quer afeto. Ela não quer ser violada, quer ser respeitada. Ela não quer ser sempre bonita, quer ser livre e desimpedida. Ela não quer rótulos, só uma coisa que ela quer: ser plenamente mulher. Muito obrigada, gente. Bom, eu quero agradecer a vocês todas, né? Agradecer por terem aceitado o convite. Quando eu mandei, né? Fiz o convite, vocês aceitaram imediatamente. Então, quero agradecer muito a Cris, a Marcela, a Marta, a Palmira, a Adriana Mairim, que também que aceitou a proposta. Eu falei com ela e ela disse, está aceita essa proposta, então eu fico muito feliz, quero muito agradecer a ela e parabenizá-la também pela organização do evento, por mais um ano organizando o evento virtualmente, porque a pretensão é sempre de ter um evento presencial, mas ainda enquanto estamos na pandemia, isso não é possível, mas assim, a Adriana é incansável, a Adriana sempre está aí batalhando muito pelos coletivos, pelas produções. Então, assim, só tenho a parabenizá-la e agradecê-la também. E, para encerrar também, eu vou ler um poema intitulado Fêmina, que está no livro, a Marta já leu esse poema muito lindamente, e eu vou lê-lo agora, né? Ele, como eu disse, está no livro Velas ao Vento. Então, é assim: Fêmina, refaço minhas sóis na nascente de águas macias em que banho minhas lembranças. Ressurjo das luas que se foram, enlaçada no azul violeta dos sonhos adormecidos. Fecundo laços de vida nas palmas da mão que sangra. Flores nascem nas minhas noites escuras. Recolho as sementes infecundas sob a chuva fina que costura as sombras sem memória. Partilho sinas no bendito ventre de tantos frutos que jorram ausências e alimentam os ponteiros do destino. Então, esse meu poema que diz tanto sobre nós mulheres, né, das sinas que partilhamos, das ausências, e essas ausências muitas vezes nos fortalecem, por isso que estamos aqui, reescrevendo nossos destinos. Então, agradecimento a todas vocês e em breve estaremos juntas presencialmente, se Deus quiser. Então, um beijo para todas vocês. Adriana, muito obrigada. E viva os nossos coletivos, viva o Mulherio e viva nós enquanto mulheres escritoras.